Nós estamos retornando ao programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Nesse programa, nós fazemos um estudo em sequência do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec. Nós já nos detivemos em outro programa em um estudo relacionado com o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje nós estaremos dando prosseguimento ao estudo deste mesmo capítulo, relacionado, portanto, com a bem-aventurança dos misericordiosos. E hoje nós estaremos enfatizando versículos de Mateus que Allan Kardec acrescenta, no seu estudo Evangelho segundo o Espiritismo, com a seguinte anotação: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então, nesses versículos de Mateus, há algumas palavras fortes, algumas palavras-chave, que merecem aí algum estudo do seu significado. E vamos pedir então a Célia para fazer esses comentários. Quando Jesus inicia esse conselho, esse ensinamento, ele começa: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave em vosso olho? Então ele chama a nossa atenção: vedes, por que você olha? Por que você vê os defeitos do outro enquanto não enxerga a si mesmo? E como sempre, ele utilizava situações, palavras e exemplos com termos da época, para que as pessoas pudessem entendê-lo. Então, naquela época, argueiro significava um pequeno cisco, um pó, uma coisa muito pequena que, apesar do seu tamanho, incomoda profundamente a nossa visão. Haja vista que quando cai um cílio dentro do nosso olho, nós ficamos extremamente com o olho vermelho, irritado, e a gente não consegue abrir o olho direito. Então ele fala que a pessoa enxerga esse pequeno cisco no olho do outro, quando ela tem uma trave. O que é uma trave? Naquela época, a trave era um pedaço enorme de madeira, onde as casas eram construídas em cima desses pedaços. Quer dizer, esses pedaços de madeira sustentavam uma casa. Então, veja a comparação: um cisco e uma trave que sustenta uma casa, mostrando que a gente não se dá conta da trave que tem no nosso olho e fica querendo tirar o cisco do olho do irmão. Então ele nos alerta que o olho, nós temos o olho, que faz parte dos 5 sentidos, que nos foi oferecido pela divindade para que nós pudéssemos nos relacionar com o nosso semelhante. O olho expressa muito. Um olhar pode fulminar uma pessoa sem que haja sido emitido um gesto ou uma palavra. Um olhar pode trazer tranquilidade ao ambiente. Um olhar pode determinar
uma ordem a ser cumprida. Um olhar pode apaziguar amarguras no coração do nosso semelhante. Um olhar nos permite, pela leitura, pelas imagens, viajarmos o mundo, conquistarmos infinitas condições de conhecimento. Mas tem também o olhar espiritual, aquele olhar mais profundo, aquele olhar que nós trazemos como o nosso espelho espiritual. Pelo olhar também as criaturas enxergam o que somos, o que fomos, o que sentimos, o que pensamos, sem qualquer outra manifestação dos nossos órgãos do sentido e do nosso corpo. Então essa passagem ela é muito interessante e muito importante. Vamos olhar a nossa trava. Vamos tirar a nossa trava do olho, para que nós tenhamos melhores condições de enxergar o que realmente acontece à nossa volta. Depois que nós tirarmos essa trava, esse travo do nosso olho, aí vamos nos preocupar em auxiliar o nosso irmão a tirar o argueiro ou o cisco do seu olho. É interessante que Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, tem um capítulo, uma mensagem que se chama Olhos. E comenta um outro versículo de Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então ele começa dizendo que nós encontramos olhos diferentemente em todos os lugares, em todas as situações. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de atrair, sem dúvida nenhuma, ações de perturbações, né? De incógnitas, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. E aí Emmanuel conclama a todos nós, se nós quisermos realmente enobrecer os nossos recursos da visão, nós temos que amar e ajudar, aprendendo e perdoando sempre. E, acima de tudo, guardar conosco os olhos bons a que se referia o Cristo, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de nos impulsionar à glória da eterna luz. Então, essa visão diferenciada é que é a grande proposta que o Espiritismo nos traz para tirarmos, né, esses ciscos, esses embaraços da nossa visão e começarmos a enxergar as partes boas, aquilo que realmente leva ao bem. E Allan Kardec, nesse capítulo, ele ainda introduz comentários dos espíritos, as instruções dos espíritos, enfatizando o perdão das ofensas e a indulgência. Então, a questão da misericórdia está estritamente ligada a perdão das ofensas e a indulgência. Nós temos vários aspectos ainda a comentar nesse capítulo 10, concluindo o estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos pedir a Célia para ver mais algumas considerações. Então ele mostra que a trave significa erros,
muito graves perante o olhar da justiça divina. E que o cisco, muitas vezes, são erros mais leves, menos graves. Então, antes de julgar, porque aqui entra o problema do julgamento, sempre nós estamos a julgar situações, pessoas, problemas. E como ainda somos muito orgulhosos, o problema nem nós alegamos que não é conosco. O problema é sempre com o outro. Isso é um resquício ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente sempre, como se diz, procura trazer a sardinha para a nossa brasa, né? Então, o outro é sempre o maior culpado, o outro é o responsável, o outro é que fez errado, o outro é que merece o julgamento. Quando, aos olhos de Deus, a trave está ali no nosso olhar, está ali no nosso passado, está ali esperando que nós tenhamos condições morais, espirituais e evolutivas de entendermos como tirar essa trave definitivamente da nossa bagagem espiritual. Então fica claro, né? E Allan Kardec anota isso no capítulo, que orgulho é que leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos. Nós continuaremos no estudo após o intervalo.